Aleluia. Graça e paz, amém, amado? Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Querido, há motivo de muita alegria em nosso coração. Haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, nesses últimos dias, está precisando de pessoas corajosas, pessoas que ficam no posicionamento correto. Amém? Foi assim que ele falou para Josafá. Ele falou: Josafá, a luta não é sua, a luta é minha. Se posicione. E para você posicionar, você tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, você vai ficar na beira do caminho. Amém? E eu quero falar sobre fé, renovando as forças para continuar prosseguindo. Querido, existe muito texto na Bíblia que nos dá um relato de as nossas forças só é fortalecido no Senhor. A Bíblia fala buscar a força do seu poder. Então as nossas forças nesses últimos dias tem que estar no Senhor. Pastor José Francisco falou que o diabo não vai roubar a sua bênção, porque Deus não vai permitir. Amém? Somente você pode permitir que o diabo roube a sua bênção. Daniel, ele orou 20 e poucos dias para adquirir a bênção. E o Senhor, quando desceu com os anjos, falou: Daniel, no terceiro dia eu já ouvi a sua oração, mas tem principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso que impediu que essa bênção viesse até a terra. Querido, entenda uma coisa: a sua luta não é com a pessoa, a sua luta não é com pessoa, com carne e sangue, não, é com principados e potestades. Porque por isso que tem que ter coragem, ousadia e intrepidez, porque principados e potestades, você vence ele, não é com argumento, mas é com a sabedoria da palavra, é com comunhão com Deus. Jesus, quando ganhou Satanás ali no Monte da Oliveira, quando foi tentado, ele ganhou pelo poder da palavra. Então, se nós somos leitor da palavra, nós seremos renovados, e todas as artimanhas de Satanás, nós venceremos em nome de Jesus. Porque, querido, o dia a dia que nós vivemos vai nos fazer desanimar, vai nos fazer ficar angustiado, vai nos fazer querer desistir, até mesmo nós podemos cair. Mas Deus não quer que você permaneça caído, Ele quer que você levante, sacode a poeira, dá a volta por cima e caminha naquele propósito que Ele tem para você. E nesses últimos dias, Deus quer homens e mulheres que posicione. Não tenha vergonha do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho, do seu patrão, mas posicione a qual é a sua identidade. A minha identidade é servo de Deus vivo. Pode vir o que vier, mas eu não vou negar minha fé. Muitos venceram porque não negaram a fé. E você só não vai negar sua fé se você tiver comunhão com Deus. A partir do momento que eu comecei a conhecer o pastor José Francisco, eu comecei a conhecer a vontade dele, os desejos dele, porque nós tivemos comunhão e estamos tendo comunhão. E você só tem comunhão com a pessoa quando você tem relacionamento. Amém? Amém, querido? Se você não tiver relacionamento, você não tem comunhão. Quantas mulheres aqui são feridas por palavras grosseiras do marido? Quantos marido é ferido por palavras grosseiras da sua esposa? E se diz cristão, mas o verdadeiro cristão, ele sabe agir no momento correto, como Deus agiu. Eu estava falando para o pastor José Francisco, perguntei para a igreja lá onde eu pastorei: igreja, vocês acham que Deus quer tirar os seus desejos? Sim ou não? Sim ou não? Deus quer tirar os seus desejos? Sim ou não? Sim ou não? Deus não tira o seu desejo. Deus quer que você aprenda a lidar com os seus desejos e vencer em nome de Jesus. Porque senão você seria um robô. Você tem que ter desejo sim, mas o único desejo que tem que prevalecer é fazer a vontade de Deus. Eu não vim comer minha própria comida, mas o que consiste é a comida do céu, comida de Deus. Se fosse assim, ele tirava o desejo de Caim, que queria matar Abel. Mas ele falou para Caim dessa forma: Caim, o pecado já é à sua porta, concebe a você aceitar ou não. Ali eu pude entender que Deus não tira o nosso desejo, mas Ele quer que nós convivemos com o nosso desejo, mas fazendo a vontade dEle e não a vontade de Satanás. Andei no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne.
Então, querido, Deus não tira o seu desejo. Ele faz com que o seu desejo sirva de caminho perfeito para você. Caminho correto para você. E nesta noite, querido, nós vamos falar sobre renovando as nossas forças. Eu tenho duas folhas aqui, mas vou falar quase 2 horas de relógio, tá bom? Aleluia. Em consequência de muitas perdas e frustração, deixamos que o desânimo e a derrota e a desesperança tomem conta das nossas vidas. Amado, tem muitas pessoas que estão na igreja que estão vivendo uma vida mesquinha, uma vida pobre, raso, miserável. Que Deus é esse? Pastor, mas o senhor não está numa cadeira de roda, eu estou numa cadeira de roda, mas tenho fé que Deus vai me restaurar. Deus vai me levantar, porque eu não era assim, eu fiquei assim por um propósito de qualquer coisa que Deus quer para falar com a minha vida. E eu estou sonhando que eu já estou andando. Falei para minha esposa, falei, bem, eu sonhei essa noite que eu já estou andando perfeito. Falei que eu estou andando. Aí a minha esposa até sorriu. Mas você está andando, bem? Falei, bom, deixa de ser sem graça, né? Eu vou andar perfeito. Eu falei, aí tá certo, né? Então, querido, com muitas perdas e frustração, deixamos o desânimo e a derrota tomar conta do nosso coração. E desesperamos, não temos esperança. E é isso que o diabo quer. Quando ele trabalha na sua mente, ele trabalha na sua mente para que você perca a esperança. Que você desanime. Não dá nada certo para mim. Eu sou assim mesmo. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Eu também vou ser assim. Negativo. O sangue que você foi comprado foi um sangue incorruptível. Não foi com ouro e prata, mas foi o sangue do Cordeiro. Então você querendo ou não, você precisa ansiar novidade de vida. Se você ressuscitou, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, andemos em novidade de vida. E se você não tem comunhão com Deus, você não tem novidade de vida, a sua vida vai ficar monótono ao ponto de você querer viver só do passado. Tem crente que está dentro da igreja, ai, se minha vida voltasse como era antes. Não, sua vida não vai voltar como será antes. Porque senão Deus é um Deus mesquinho, porque a Bíblia fala, a cada manhã Deus renova suas forças. Experiência boa você tem que aperfeiçoar mais. Amarga você tem que mudar. Mas não fique de experiência passada, porque você vai morrer. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, querido, é tempo de ressuscitarmos sonho. Amém? Amém? Foi falado de renovação de força para prosseguir na caminhada. Mas a força só renova se eu creio. Para mim crer, eu não posso olhar com meus olhos naturais. Eu tenho que olhar pelos olhos da fé. Porque se eu olhar para a direita, olhar para a esquerda, eu não vou ver saída. Mas quando eu mergulho na promessa, a promessa me dá direito. E mesmo estar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Querido, e para falar de renovação de força de fé, eu quero falar sobre Abraão. Abraão é um exemplo para nós. Abraão é um exemplo para nós. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz a Bíblia aí, a palavra do Senhor. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muita nação te constituir. A Bíblia falou que está o quê? Está escrito. E escrito o quê? Que Deus ia constituir pai de muita nação. Não está no passado, e sim no presente. A sua promessa não está no passado, meu irmão. A sua promessa está no presente e no futuro. E só você vai descobrir, você mergulhando na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Amém? Ele continua dizendo aqui, perante aquele na qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos. Olha só, se você for leitor da Bíblia, você vai pensar comigo que Abraão já tinha quase 100 anos. Se fosse olhar para o corpo físico de Abraão, não tinha esperança nenhuma de cumprir a promessa que Deus tinha para ele. Nós com 70 anos já damos dificuldade para fazer as coisas. E Abraão com quase 100 anos, Deus falou, olha, vou te constituir pai de uma grande nação. Mas ele, querido, ele ouviu a palavra, e ele creu,
no qual, naquele Deus que traz, que vivifica os mortos. Sabe o que é isso, amado? Não fala somente de morte física, mas de morte espiritual. Ele vivifica a sua vida se você crer, se você aceitar, se você posicionar, se você andar segundo os princípios dele. Aí ele continua dizendo aqui, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, mas como já se fosse. Olha só o projeto de Deus para nós. Ele chama à existência aquilo que não existe, mas que para ele já está existindo. Aleluia! Para ele já está existindo. Querido, a Bíblia fala que tudo veio existir através da palavra. O único que foi pego pelas mãos de Deus foi as nossas vidas, que foi feito pela mão de Deus. Mas todas as coisas que foram criadas, foi criado pela palavra. E se você não acreditar na palavra, você não vai criar nada de novidade na sua vida. E ele fala aqui, que chama a existência as coisas que não são, mas como que já existe. Quantos de nós duvidamos do poder de Deus? Se eu pedir para levantar as mãos aqui, até eu mesmo levanto, que muitas vezes eu duvido da promessa de Deus. Mas quando eu caio em si, eu vejo que eu sou um mesquinho e não acreditar naquilo que é a promessa de Deus. A Bíblia fala que quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou para a casa do pai. Sabe por quê? Porque muitas vezes, querido, as lutas, as dificuldades, as desobediências faz nós sair do princípio da cobertura de Deus, da cobertura dos nossos mentores. E aí o que acontece? Nós somos encantados por um espírito imundo que nos desanima e nos leva a comer comida de porcos. Deus não te chamou para viver comendo comida de porcos. Deus chamou para você sentar sobre a mesa. Aleluia. Mefibosete sentou sobre a mesa do rei. Por quê? Porque ele tinha uma promessa lá no passado. E ele foi e obedeceu o chamado de Davi. E foi até Davi com medo de morrer. Mas Davi falou, olha, a promessa que eu fiz para seu pai, eu vou cumprir na sua vida. Pega tudo que é seu, você merece. Querido, Deus chama a existência a coisas que não existem, mas que para Ele já existem. Deus só trabalha com o presente e com o futuro. Deus não trabalha com o passado. Passado é passado. Ele fala que já jogou no mar do esquecimento. Querido, se eu for olhar para o meu passado é cruel. Eu cheguei até de bater no meu pai, porque ele chegava bêbado e jogava a única comida do domingo, que era frango com macarrão, arroz e feijão, que era comida daquela época, era uma comida excelente. Ele chegava bêbado e jogava toda a comida no chão. Mas eu falei, um dia que eu casar, eu não quero isso para mim, eu não quero essa descendência maligna para mim. Eu vou casar e ser diferente para meus filhos, para minha esposa e para as pessoas. E no dia que Deus me encontrou, eu falei, Deus, se o Senhor existe, a primeira coisa que o Senhor tira de mim é o alcoolismo. E na hora Deus tirou de mim o alcoolismo, sem fazer penitência, sem jejuar, sem nada. Ele foi lá e tirou todo o desejo do alcoolismo da minha vida. Eu tive a oportunidade de perdoar meu pai, de meu pai me perdoar. Então, querido, Deus chama a existência aquilo que para Ele, para nós não existe, mas para Ele já existe, porque Ele é um Deus que professa. Ele trabalha com a palavra, há poder nas suas palavras. Então, querido, toma cuidado com as suas palavras, porque você pode colher o efeito positivo ou negativo das suas palavras. Uma palavra que se você profere é mais dolorosa do que você bater na cara de uma pessoa. Porque a palavra fere a alma, fere a emoção. E dificilmente aquela pessoa se levanta se não houver um perdão genuíno. E ele fala aqui que ele chama a existência as coisas que não existem, mas que para ele já existem. Versículo 18. Na qual em esperança creu contra a esperança que seria pai de uma grande nação. Olha a luta de Abraão. Deus dando esperança para ele, mas ele olhava para o corpo amortecido dele e não via esperança. 100 anos. O que um homem de 100 anos vai fazer, irmão, com a mulher? Já está tudo.
Desculpa a expressão da palavra. E além do mais, ele teria que trabalhar a mente dele, o espírito dele, para trabalhar com Sara, porque Sara, no dia que o anjo apareceu, falou: olha, você vai ter um filho. Ela... Ele teve que trabalhar para ele e para Sara, para que a palavra de Deus pudesse se fazer presente na vida dele, na família dele. Sara queria até antecipar a promessa de ter um filho, socou Abraão na mão de Agar. Mas Deus falou: não é assim, Sara. Não é assim, Sara. Pessoas que não querem para lá, não crê na palavra, ele empurra a pessoa para o precipício. Pessoa que não tem a palavra de Deus, empurra a pessoa para o precipício. É assim que Salmo 1 fala: não assenteis na roda dos escarnecedores, nem tenha prazer de ficar com eles. Por quê? Porque se você não tiver a palavra, você vai ser empurrado para longe da palavra. E ele continua dizendo aqui: conforme o que lhe for dito, assim será a tua descendência. Por 2 vezes Deus falou: eu disse para você. Mas Abraão falou assim: mas eu não tenho esperança mais. O meu corpo está tudo amortecido. Pega de mim, eu estou anestesiado. Pode passar uma agulha no meu corpo aí que eu não vou sentir nada, porque já sou de 90 e poucos anos. Mas o versículo 19 fala assim: e não enfraqueceu na... O único combustível para te dar ânimo, para te dar perseverança é fé. E fé você só encontra na palavra e exercitando a palavra. Fé você só encontra na palavra e exercitando a palavra. Nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o que amortecimento do seu ventre da Sara. Então ele não importou. Ele falou: se Deus cumpriu, Ele vai fazer. Não importa o tamanho da situação, da circunstância, mas se Deus falou, Ele vai fazer. Foi assim que aconteceu com o pastor José Francisco. Deus falou, ele perseverou. Se Deus falou, amado, se Deus falou, vai até no inferno que Ele vai te livrar. Se Deus falou, vai até no inferno que Ele vai te livrar. Na época que eu era mais fervoroso, nós desmanchava todo o trabalho de macumbaria das encruzilhadas. Mas não ia assim de qualquer jeito. Deus falava: vai lá, porque ela tem nome de fulano, de ciclano. Vai lá e desfaça toda a obra que está amarrado na boca do sapo, amarrado na vela vermelha. Vai lá e desfaça. E meia-noite nós saímos que nem urubu na carniça. Saia desfazendo toda a obra das trevas, nas encruzilhadas. Pastor, mas você não tem medo? Não. Eu fui debaixo de uma palavra. Então, se você estiver debaixo de uma palavra, espere. E não somente espere, mas pratique aquilo que Deus falou. Versículo 20. E ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Novamente falamos de fé. Ele não fortaleceu no conhecimento dele. Ele não fortaleceu naquilo que ele sabia de Deus. Ele fortaleceu na fé. E ele não duvidou. E ele fortaleceu nessa fé que ele tinha de Deus. Ele não olhou a circunstância, amado. Você só vai ser renovado se você não olhar por circunstância, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Isaías 40, versículo 27, 28, 29, 30, 31, fala assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque a sua força não está em você, está em Deus. E Deus fortalece, mesmo que você não tem força, Ele dá força àquele que não tem vigor, nesse mesmo texto. Então, querido, a igreja só vai ser fortalecido se nós tiver conhecimento da palavra. E conhecimento da palavra não é você somente ouvir pastor, ou ter a caixinha da sorte. Deus fala comigo. Aí o Senhor fala: hoje à noite você põe a corda no pescoço e vai enforcar. Não, está amarrado, capeta, não é de Deus. Deus fala com você quando você abre a Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, Ele fala com você. Tem gente que tem aquela caixinha de crente, né? Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Você vai morrer hoje, está amarrado em nome de Jesus.
Você vai ganhar um carro novo, esse é de Deus. Esse é de Deus. Esse é de Deus. Fé não é somente para você ganhar coisas material. Fé é para você ser testemunha de Deus na Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse é fé. Agora o que vem atrás de você é consequência dos seus atos corretos diante de Deus. Muitos crentes estão invertendo a palavra, estão buscando a bênção, e sendo que Deus fala assim: se cumprir os meus mandamentos, guardar os meus estatutos, as bênçãos virão e te alcançarão. Então quer dizer, você tem que estar em movimento para as bênçãos te alcançar. Deus não fala com ninguém parado, sentado. Ele fala primeiramente: disponha-te, levanta, caminha, anda, que eu vou fortalecer você. Amém? Aleluia. Versículo 27, 21. Estando certíssimo de que estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também, ele seria o quê? Poderoso para cumprir. Muitos crentes não conhecem o poder de Deus, conhecem aquilo que Deus dá, mas não conhecem o que Deus é. Muitos conhecem Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus dá, e não por aquilo que Deus é. Porque se você conhecesse Deus por aquilo que Ele é, você não diminuía a sua fé, não diminuía a sua intensidade para com Deus. Mas por quê? Por que nós enfraquecemos? Porque conhecemos Deus só naquilo que Ele dá. Se Ele não me dá um carro, eu vou ficar bicudo. Se eu ficar doente, eu falo: poxa Deus, o Senhor me deixou adoecer. Poxa Deus, o Senhor deixou acontecer. Poxa Deus, poxa Deus, poxa, quem? Não é culpa de Deus. É culpa de você mesmo. Jesus falou assim, quando Ele foi crucificado, Ele falou: Pai, está tudo consumado. O que Ele quis dizer? Da parte dele já estava tudo feito. Já estava tudo feito, porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida. E essa vida só tem o seu buscar, seu clamar. Amado, estamos nos últimos tic-tac de Deus. E muitas vezes nós pregamos aquela palavra lá de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Você que não é crente, se você abrir a porta do seu coração, entrarei na sua casa, serei com você, você comigo. Não, Ele está fazendo isso no coração dos crentes, no coração da igreja. Porque a Bíblia fala: ó, tu que dorme, levanta e resplandece, porque a glória de Deus está sobre ti. Tudo que nós olharmos na Bíblia está beneficiando o nosso futuro e o nosso presente. Nunca de nós olharmos na Bíblia está nos colocando no passado. Ele fala sempre no presente e no futuro. Querido, é hora de glorificar a Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra já foi declarada. Já está escrito a seu respeito. Agora você aceita ou não aquilo que Deus tem para você. Amado, o único que pode impedir o agir de Deus na nossa vida, faz assim, ó. É sua falta de fé. Porque Abraão, ele creu na vida dele, e ele falou: Sara, venha sobre a minha fé. Por isso que muitos pastores aí falam assim: ó, irmão, não precisa ter fé, venha sobre a minha fé. Não é bem assim, né, irmão? Tem certos momentos que você precisa ter fé para você caminhar. Você não pode pegar o barco dos outros, não. Você tem que pegar seu próprio barco. Amém? Você pensa assim: mas eu queria ser que nem fulano. Você quer ser? Busca o que ele buscou. Vê o preço que ele pagou para hoje ele estar nessa dimensão. Mas você quer sem pagar o preço? Você quer ser pastor sem pagar o preço? Você quer ser líder sem pagar o preço? Sem passar por tempo determinado de Deus? Pastor, Deus falou comigo, eu vou ser pastor. Vai ser? Então fica na moenda de Deus, espera o tempo de Deus. Mas pastor, eu sei falar. Deus não quer que você saiba falar. Deus não quer pessoas inteligentes. Deus quer aquele que não tem inteligência, porque Ele cria a própria inteligência dele, para a pessoa não ficar viciado. Então, querido, é tempo de ressuscitarmos sonho, porque a palavra de Deus já foi escrito. É o que nós lemos no Romanos capítulo 4, versículo 1. Já está escrito. O que está escrito a nosso respeito foi escrito, não foi com tinta de caneta, não, mas foi escrito pelo sangue do Cordeiro. E ninguém pode apagar, somente eu e você. Nós precisamos ter esperança.
para que nós possamos ter cura em nosso meio, na nossa vida. Isaías 53, 4 e 5. Precisamos ter esperança para ter prosperidade. Salmo 35, 27. Precisamos ter esperança para ter vida abundante. Deus falou assim, se você crê, do seu interior fluiriam rios de água viva. Por que nós fluímos só problema, só dificuldade? E sendo que a Bíblia fala, se você crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você quer, vem, alimenta de graça. Venha comprar leite, pão, trigo e vinho a meu respeito, da minha vida. Tudo é de graça, amado. Só que precisa fazer você posicionar na posição correta. Por que aquele paralítico, aquele aleijado, que subiu sobre o teto e caiu sobre o teto, ele parou no meio, na onde? Na onde que colocaram o paralítico? No meio da multidão. Tem um mistério aí, não tem, irmão? Podia colocar de lado, por detrás, mas não. Eles colocaram, visionaram onde estava o meio, e eles colocaram aquele paralítico, aquele deficiente, no meio do salão. Então Deus não quer que você fique na beirada. Deus não quer que você fique ao redor. Deus não quer que você fique na janela. Deus quer que você fique no meio. No meio do quê? Da unção de Deus. Quando Zaqueu foi ter com Jesus, ele não sabia nada. Aí Deus falou, Zaqueu, é importante que você nasça da água do Espírito, porque da água você só vai ver o reino de Deus. Mas se você nascer do Espírito, você vai participar do reino de Deus. Ver o reino de Deus não é bom, tão bom assim. Melhor é você participar do reino de Deus. E Deus chama você para participar desse banquete. Assim como chamou o Mefibosete. Então, precisamos ter esperança para ter uma vida abundante. João 10, 10. Precisamos ter esperança para ter nascimento de filhos. Não estou falando somente de filho do nosso ventre, mas filho espiritual. Quantos de nós estamos há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos na igreja, não temos um fruto sequer. Não temos uma vida que pode falar, olha, fulano foi lá e pregou a palavra de Deus. E hoje eu sou feliz porque através dessa pessoa eu fui e encontrei o caminho da verdade. Nós precisamos procurar o que fazer, amado. Não procurar ficar no fofoca, comentando a vida de um dos outros. Mas precisamos procurar o que fazer. E nós precisamos ganhar almas. Precisamos ganhar alma, porque quando nós ganhamos alma, nós não ficamos sem tempo, porque nós vamos discipular, nós vamos treinar, nós vamos ensinar, nós vamos enviar. Você não tem tempo para bater boca, para bater língua. A igreja de Deus está cheia de dom de línguas. Mas não é o dom de língua normal, é o dom de língua carnal. Reúne, a Bíblia fala assim, quando vos reunir, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem hino espiritual. E quando nos reunimos, você viu? Pastor está nojento, não é o carro que ele comprou. Será que ele vai dar conta de pagar? Não interessa, irmão. Não interessa, se é problema dele, não é problema seu. O seu problema é vir na casa de Deus, depositar seu dízimo e a sua oferta. E malemão, os irmãos depositam o dízimo. Dízimo não é para comprar carro, pagar aluguel, pagar luz e água. O que é pagar aluguel? Pagar aluguel e água é oferta. Mas os irmãos não têm o princípio daquela segundo trecho de Jesus. Não, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Nós paramos somente na primeira. Os dízimos nós damos. Mas oferta eu dou o que meu coração sentir. Seu coração vai sentir que você vai dar R$12. Porque seu coração é enganoso. Eu fazia o seguinte, amado, não é para glória minha, mas eu dava meu dízimo, a minha oferta, quando eu trabalhava, desde o meu vale de alimentação, no meu vale de transporte. E nunca faltou nada para mim. Quando meu vale de alimentação estava acabando, o irmão falou, ô irmão, vamos ali comer. Você vai pagar? Vou pagar hoje para você. Já economizava um almoço. Mas o cumprimento da palavra é total. Roubar o dízimo nas ofertas. Então você tem que dizimar e ofertar dízimo. Sabe para que é dízimo, irmão? Para sustentar os obreiros. Porque pastor vai precisar de mais gente para trabalhar a tempo integral. E esse sustento sai do dízimo e não da oferta. Oferta é que paga aluguel, que paga luz, que paga tudo. As coisas essenciais da igreja. Ah, pastor, mas ele vai ganhar muito. Não. Ele tem sabedoria de Deus para não ganhar muito, mas dividir com o que está precisando. Eu sempre falei, amado, eu tive muitos recursos na igreja. Chegamos de ganhar 15, 20 mil na mão. Mas sabe o que eu fiz? Tirei 2 mil, tirei 3 mil, tirei 5 mil.
o resto eu investi na vida dos irmãos. Eu comprava até peça de carro para os irmãos, amado. Eu comprava até peça de carro para os irmãos. Eu comprei sacolão para vários irmãos. Eu não ficava com todo o dízimo e oferta. Por quê? Porque eu sabia que tinha alguém necessitado. Eu não sou mesquinho na totalidade de viver dessa forma. Então, querido, despreocupa do que o seu pastor vai fazer com o seu dinheiro. Que não é seu, é de Deus. O que tem que cumprir você? Dízimo e oferta. Ah, a Bíblia fala aquilo que está proposto no seu coração. Mas olha lá Jeremias capítulo 17, versículo 8. Enganoso é o seu coração. Você tem que fazer prioridade. O que é prioridade? Dízimo e oferta. Deus, eu quero dar tanto de dízimo, tanto de oferta. Faz com prioridade. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós gastamos além do que nós ganhamos. Aí o irmão chega no final do mês, o pastor conta com aquele dinheiro, o irmão não dá. O que foi? Pastor, o dinheiro não deu nem para pagar minhas dívidas. Não vai dar mesmo não, porque você está roubando o Senhor. Se for olhar na casa dos crentes, aí tem muita televisão, tem muita roupa, tem muito sapato, comprar com o dízimo da casa do Senhor. Porque você deixa de dar para você ter uma televisão boa, para você assistir jogo do Corinthians, do Flamengo, assistir a novela das 6. Você tem que ser fiel. Ser fiel até a morte da terei a coroa da vida, amém? Então é necessário nós ter esperança para ter filhos espiritual e filho natural. Amém? Precisamos ter esperança para ter justiça do Senhor. O pastor falou sobre a justiça de Deus. Hoje de manhã falou para nós, Salmo 23, sobre a justiça de Deus. Se eu tiver paz no meu coração, se eu estiver nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, eu vou ter paz. Eu vou ter paz. Outra coisa, precisamos ter esperança para ter liberdade. Liberdade é o quê? De buscar Deus, de discipular, de pregar a palavra de Deus. Amado, sua vida vai passar como um filme lá na presença de Deus. Você vai chegar lá só você e seu marido, e cadê seus filhos? Cadê seu vizinho? Cadê seu parente? Cadê seu primo? Ah, mas eu falei para ele da palavra, ele não aceitou. Não, amado. Primeiro você precisa amarrar o valente que está por detrás dele. Nunca nós podemos fazer uma visita sem fazer oração e jejum. Porque ali tem um valente que vai tentar desmascarar você com a palavra. Tem muitos que você chega e fala, eu vejo muitos crentes aí, pastor, vivendo pior do que eu. Tem sim. Não é mentira não. Mas se você é diferente, você vai brilhar a luz do Senhor, amém? Como é lindo, amado, como é tremendo você receber alguém e falar assim, olha, eu gosto de ficar perto de fulano, porque olha, ele transmite uma paz tão grande. Quando eu olho para a vida da pessoa, quando eu converso com ela, olha, vai me dar um alívio de alma, de espírito, sabe por quê? Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Você para vir para a igreja, você veio fedido? Você deixou de passar um creme, um perfume? Tem irmãos aí que tem creme para o pé, creme para a mão, para o rosto, para a perna. Você não deixou de passar um perfume. Você não deixou de olhar uma roupa melhor para você, para vir para o culto, porque é algo que você vai apresentar para Deus, não somente a sua roupa, mas a sua vida, o seu caminhar. José, quando foi apresentar diante do rei, ele estava com unha grande, com cabelo comprido, com barba comprida. O que é que ele fez? Cortou a unha, raspou a barba, fez tudo e foi apresentar diante do rei. Sabe por quê? Porque ele ia apresentar diante de uma pessoa importante. E muitas vezes, querido, não damos importância para o nosso pai, que é Jesus. Damos importância para o nosso filho, damos importância para o nosso esposo, para a nossa esposa, mas não damos importância para Deus. E Deus fala assim, aquele que amar mais seu filho, a sua mulher, não é digno de mim. Não é que você vai desprezar seus filhos, não é que você vai deixar de amar sua esposa, mas primeiro é Deus, depois é seu filho, depois seu esposo e seus filhos. E muitas vezes nós fazemos o contrário, primeiro é os filhos e depois a esposa. Marido, não é depois primeiro o filho, depois a esposa. Primeiro é a esposa. Porque quando seus filhos casarem, ele vai sair de sua casa. Quem vai ficar é sua veinha. É ela que vai te honrar, é ela que vai te cuidar, é ela que vai ficar perto de você. Seus filhos, quando cria asa, ele vai voar. Querido, e nós precisamos ter esperança para a restauração da nossa família. Precisamos de esperança. Enquanto não tem esperança, quantos de nós não temos esperança de salvar a nossa família? Eu mesmo olhei uma vez para minha irmã e falei, Deus, será que meu irmão existe conserto? Deus falou, você que sabe.
Deus foi muito simples, falou, Deus, você que sabe, meu filho. Assim como ele falou para Ezequiel, Deus, será que desse cemitério pode reviver alguma coisa? Uai, você que sabe. Aí o que Deus falou? Profetiza ao filho do homem. Profetiza, a sua vida tem que ser de professar a sua fé. Não você receber profetada, mas professar a sua fé naquilo que é Deus, o autor consumador da fé, amém? Para terminar, nós precisamos ter esperança para ter a vida eterna. Quantos de nós falamos assim, eu vou ficar dentro da igreja. Se eu morrer, não sei para onde eu vou mesmo. Não importa que fiquei lá, ouvindo aquela canção bonita, ouvindo aquela palavra boa, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Nós não temos certeza da salvação. Quantos têm medo de morrer? Todo mundo corajoso, né? Ninguém quer levantar a mão, né? Amado, uma vez eu tive medo de morrer. Ele me levou para o hospital, estava com enzima alta, sei lá, quase enzima cardíaca. Chamava ela, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Eu falei, mas como que se eu morrer é melhor para mim, né? Como que eu vou chorar para não morrer? E tem muitos crentes que têm medo da morte. O apóstolo Paulo fala assim, morrer para mim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. A vida que eu vivo não é vivo mais eu, mas vivo para Cristo Jesus. Olha que tremendo é que o apóstolo Paulo fala. Não que eu já tenha alcançado a plenitude de Deus, mas eu deixo tudo para trás, fico e prossigo para o alvo, para o qual Deus me alcançou para conquistar. Deus tem coisas para você no presente e no futuro, meu irmão. Levanta, fortalece nessa fé, porque se você não fortalecer nessa fé, você não vai progredir, você não vai caminhar, você não vai frutificar, amém? Aleluia, aleluia. Você já é forte, a Bíblia fala que você já é mais que vencedor. A Bíblia fala que você já é mais que vencedor, amado. Ah, pastor, eu estou vencendo. Não, você não está vencendo, você é mais que vencedor. Você já tem que entrar na luta, vendo a derrota do inimigo. Assim como Davi viu. Davi não viu o tamanho de Golias, mas ele viu a pedrada que ele ia dar no meio da testa de Golias. Ele falou assim, quem é tu, ó circunciso? Deus não chamou ele de gigante, Deus falou, quem é tu, circunciso? Para desafiar o exército de Deus vivo. Saiba que hoje mesmo o Senhor vai entregar você na minha mão. Hoje mesmo o Senhor entregará você na minha mão. E ele pegou a fundo. Você acha que Davi tinha força para tocar aqueles tirinhos e derrubar da Golias? Mas quando Davi tomou a posição de mirar para o Golias, sabe quem que empurrou aquela pedra? Quem? O Espírito Santo. Então se você posiciona, se você atira a flecha, não importa como que velocidade ela vai, importa que ela vai acertar o alvo, que é a solução dos seus problemas, das suas dificuldades. Amém? Vamos nos colocar em pé, amém?